Hoje eu vim contar para vocês um pouco sobre uma história que é minha. Meu nome é Raquel Magalhães, eu sou médica ginecologista e eu trabalho quase que exclusivamente com mulheres portadoras de endometriose. Mas calhou que ao longo da vida eu me descobri sendo uma mulher portadora de endometriose. E a partir desse diagnóstico eu vivi coisas que com certeza você viveu. Então hoje eu vou contar um pouquinho como foi o meu tratamento e também o meu procedimento cirúrgico para endometriose. Se isso te interessa, espera aí que você vai gostar desse vídeo. Se você é médico, vai ser legal para você assistir esse vídeo, porque você vai conseguir entender de uma maneira um pouco mais técnica o que as suas pacientes sentem. Mas com certeza, se você é mulher e portadora de endometriose, eu acredito que vai ser muito legal você conseguir ver uma visão que está dos dois lados. Porque sim, eu opero mulheres com endometriose quase que toda semana e eu tive a oportunidade de estar nos dois lados e isso vai ser bem legal. Bom, posso dizer que eu gosto de ser portadora de endometriose, que isso foi ótimo para minha vida? Não, isso não é legal para ninguém. Foi importante porque eu consegui entender melhor as minhas pacientes, mas com certeza foi um choque para mim. Foi um choque no momento do diagnóstico, foi um choque por sentir dor, foi um choque por não ser acolhida, mesmo no momento que eu mais precisei. E de repente, isso se tornou uma força para me motivar a tratar minhas pacientes de uma maneira que eu não fui tratada e como eu gostaria de ter sido tratada. Eu descobri a endometriose por dor. Naquele momento, eu não queria engravidar. Mas mesmo assim, eu fiquei muito assustada e com certeza a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vou ter uma cirurgia horrível e eu não vou conseguir engravidar. E eu senti medo. E até foi engraçado porque esses dias eu comentei nos meus stories sobre a minha cirurgia. E uma paciente me contou que assistindo os meus vídeos com o marido dela, ele falou como que ela, que é médica e trabalha com isso, teve medo. E sim, eu tive medo. Medo de complicar, medo de ficar afastada do meu trabalho e de repente perder toda uma construção profissional que eu vinha vindo, porque eu não poderia trabalhar por 10, 15 ou 30 dias. Tive medo de ter uma complicação, tive medo de não acordar da anestesia. Sim, esses medos são naturais e são humanos. E eu também tive. Depois que eu descobri a endometriose, eu optei por não operar. E eu falei, eu vou me dedicar e eu vou fazer o meu melhor para fazer o melhor tratamento não cirúrgico. Eu fiz fisioterapia pélvica com uma profissional maravilhosa e me ajudou muito. Eu fiz dieta anti-inflamatória super bem orientada, super bem esclarecida e essas são medidas que eu trago para a minha vida com certeza. Faço atividade física com a maior frequência que eu consigo, tento fazer algo de atividade física todos os dias e eu era usuária de Dilmirena. Mesmo assim, em alguns momentos eu comecei a sentir dor, a sentir inchaço, a me sentir sempre cansada, mais cansada que as outras pessoas e as dores que eu sentia lá no começo e que até aliviaram muito com esse tipo de tratamento, começaram a se fazer cada vez mais presentes na minha vida. Nesse momento, eu decidi que então seria o momento de operar. Eu tinha um plano de tentar engravidar, eu ia tirar o Dilmirena e de repente me veio o pânico da menstruação. Se eu menstruar, vai doer, eu vou sangrar muito, eu vou sofrer muito e isso vai me prejudicar. Eu preciso entender exatamente como está a minha endometriose e olhar lá de frente e falar, Raquel, você precisa operar. E foi isso que aconteceu. Eu fiz o meu exame com o médico que eu mais confiava e ele olhou para mim e falou, Raquel, tem endometriose suficiente para você ter um benefício cirúrgico.
E a partir disso, eu procurei um colega que era uma pessoa que eu confio muito, Dr. Rodrigo Fernandes, que terá a minha eterna gratidão por ter aceitado cuidar de mim, porque não é fácil cuidar de um colega médico, um colega cirurgião e um colega que opera a mesma doença que vai ser submetido ao tratamento. E o Rodrigo aceitou cuidar de mim e foi muito bacana. A partir desse momento, teve a indicação da cirurgia e dali 30 dias, que foi o tempo de liberação do convênio normal, porque nós médicos também somos pessoas normais, a gente passou por essa etapa da discussão com o convênio, de liberar o material, de fazer toda a liberação cirúrgica, que isso acontece com todo mundo, e eu passei por isso exatamente igual. E depois desses 30 dias, estava eu lá para operar. Eu não fiz um jejum extremamente prolongado, porque isso não é necessário. Eu não fui submetida a preparo do intestino, porque isso também não é mais preciso. Não preciso fazer mais lavagem intestinal para ser submetida a uma cirurgia de endometriose, mesmo com acometimento intestinal. No dia da cirurgia, estavam lá todos os médicos que eu conhecia e todo mundo estava me dando todo o apoio. Então as pessoas se apresentaram, se identificaram e tudo isso me deixava muito segura, porque eu conhecia a equipe e eu confiava na equipe. Eu sabia o que ia acontecer, o que podia acontecer, que eram nossos objetivos positivos, e o que também poderia acontecer de intercorrência, que ninguém ali queria que acontecesse e que, graças a Deus, não aconteceu nenhuma intercorrência. No momento depois da anestesia, quando eu acordei, também as pessoas estavam lá, me explicaram como foi o procedimento, eu consegui entender. Eu não fui submetida à raquianestesia, que também é um procedimento que na maioria das vezes para a cirurgia de endometriose não tem necessidade. Então eu fui para o quarto depois da minha cirurgia e eu já pude me levantar, me alimentar. Eu fui ao banheiro sozinha, eu pude caminhar logo após o procedimento. Eu senti dor? Senti. Eu achei que era menos dor. Então, a partir disso, eu também comecei a observar minhas pacientes de uma maneira um pouco diferente. A gente dizer que é um procedimento minimamente invasivo e que vai doer menos do que se fosse uma cirurgia aberta com corte grande, com certeza. Mas incomoda? Incomoda. Incomoda um pouco, não é muito. Não vai impedir você de levantar, de andar, mas você vai se sentir inchada, distendida, porque os gases da cirurgia estarão ali. E até você começar a eliminar os gases, vai sentir um desconforto, uma sensação de inchaço, que parece que vão colocar uma agulha e você vai explodir. Então, para isso, o que eu fiz? Eu tomei bastante água, o meu marido, o Dr. Rafael, estava lá o tempo inteiro comigo, no pós-operatório, como acompanhante, não como médico. Então ele me incentivou a me alimentar, a tomar água e a caminhar, tanto no quarto quanto no corredor. Eu recebi alta no mesmo dia. Isso é uma prática que varia de médico para médico, mas não tem necessidade de, no pós-operatório, você ficar um tempão em jejum, você ficar muitos dias internada. Tudo isso, essas são práticas um pouco mais antigas e que hoje a gente quer que a paciente reestabeleça as suas funções normais, como caminhar, urinar, evacuar e se alimentar espontaneamente o quanto antes. E depois da alta, eu vim para minha casa e os cuidados pós-operatórios foram iguais de todo mundo. Até meu intestino voltar a funcionar foi a outra grande batalha. Então a primeira batalha, acho que a primeira conquista, na verdade, que a gente pode ter no pós-operatório é não ter nenhum problema e saber que a gente está bem. A segunda é começar a eliminar os gases que vão estar dentro do abdômen. E a terceira, com certeza, é você voltar para um trânsito intestinal normal. Muitas vezes o intestino fica um pouco mais lentificado, tanto pela alimentação que a gente tem na semana antes da cirurgia, quanto pela medicação que é feita na anestesia e no pós-operatório,
pelo jejum, com certeza, porque a gente fica um período sem se alimentar. A alimentação também no pós-operatório tem algumas discretas restrições e isso faz com que o intestino demore um pouquinho para voltar a funcionar. Mas o intestino voltando a funcionar, com certeza eu já me senti muito melhor e acredito que você também vai se sentir. Ótimo! A minha recuperação em casa durou 10 dias. Eu operei numa sexta-feira e na segunda-feira eu já voltei para o consultório. Não voltei para cirurgias de médio, grande porte imediatamente, porque fisicamente eu gostaria de me recuperar um pouco mais. Usualmente, esse atestado, esse afastamento vai de 10 a 14 dias. Mais que isso, vai ficar restrito para poucos casos, ou casos que precisaram de uma recirurgia, ou cirurgias mais extensas ou mais agressivas. E isso é interessante você entender qual é o seu potencial de complicação ou mesmo o potencial de restrição que o seu procedimento vai provocar para a sua saúde. Porque todo mundo está preocupado com quando eu vou voltar a trabalhar, quando eu vou voltar a dirigir, quando eu vou voltar a pegar meu filho no colo, quando eu vou poder voltar a fazer atividade física. Como o meu trabalho exige de mim fisicamente, porque a gente como médico, a gente levanta, chama uma paciente, examina, faz um pouco de força, as cirurgias também requerem um preparo físico e uma disposição física. Eu preferi voltar gradativamente às minhas cirurgias e deixei para voltar a treinar, para ir para academia, de levantar peso, realmente correr, andar de bicicleta, etc., com 30 dias. Mas isso porque com 14 dias eu já estava retomando alguma prática de atividade física dentro da necessidade do meu trabalho, da minha profissão. E com 30 dias eu voltei a praticar atividade física com orientação e respeitando os meus limites, tanto os limites de sentir algum desconforto abdominal, quanto com o meu preparo, que eu tinha perdido um pouco do preparo ao longo desse mês, e por isso é super importante você ter um profissional da sua confiança para te acompanhar nesse momento. Eu esperei um pouco para gravar esse relato, até porque eu queria que fosse algo bem genuíno e com certeza está sendo. Eu não preparei nenhum roteiro e estou aqui de coração aberto contando para vocês como foi a minha experiência. E eu esperei mesmo eu ter o meu primeiro ciclo sem um tratamento clínico e no pós-operatório. A gente não espera no pós-operatório que a primeira menstruação já reflita todo o potencial da cirurgia, o potencial de melhora dos sintomas. Mas no meu caso, eu já estava 100% boa. Graças a Deus eu tive uma recuperação ótima e a minha primeira experiência com a menstruação no pós-operatório foi absolutamente assintomática. Eu consigo dizer que eu estou 100% melhorada dos sintomas que me levaram a procurar um tratamento, a optar pela cirurgia e com certeza trazer essas informações para vocês. Então, para mim, é muito gratificante e eu agradeço a toda a equipe que me ajudou. A Marília Frari, que é a minha fisioterapeuta, a Júlia B, que é minha nutricionista, ao meu anestesista, que foi o Dr. Carlos Lemos, ao Dr. Rodrigo Fernandes, que estava lá comigo e que foi o meu cirurgião, além dos outros cirurgiões que estavam envolvidos, Dr. Renato Tomioka, doutora Mariana Fava, ao Dr. Tiago Isdichi, que é um grande amigo também e participou do procedimento intestinal da minha cirurgia. Fora isso, a equipe do Hospital 9 de Julho foi irretocável, é um hospital que eu adoro, que eu trabalho muito e com certeza eu tenho um agradecimento enorme à equipe do centro cirúrgico, da hotelaria e de todo o processo que eu vivi foi muito importante. Minha família sempre esteve do meu lado, meus pais, meus irmãos, meu marido também esteve comigo e o apoio familiar é muito importante. Meus amigos me deram suporte no pré e no pós-operatório, se fizeram presentes mesmo com as restrições devido à pandemia. Então,
esse contexto é importante. Se você tem dúvida, converse com o seu médico. Se você precisar de ajuda, converse com seus amigos, com os seus familiares, exponha o que você está vivendo, o que você está sentindo, quais são as suas expectativas, quais são as suas frustrações, o que você entende que pode acontecer, se você está com medo, enfim. Tudo que você puder abrir para uma pessoa que você confie e com certeza para o profissional que vai te acompanhar, vai ser super importante para determinar o resultado positivo do seu tratamento. Se você quer minha opinião, eu te recomendo. Havendo indicação de cirurgia, escolha uma boa equipe e faça o tratamento. Você vai melhorar assim como eu melhorei. E eu espero que você também, depois de um tempo, sinta toda a gratidão e assim um amor sem fim pela equipe que vai te operar, porque com certeza essa foi a minha experiência. Visto que a gente está falando de endometriose e que isso é um assunto super interessante, super relevante e importante e impactante na saúde da mulher, a partir de agora a gente vai começar uma série nova aqui no canal e também no meu Instagram. A gente vai conversar sobre alguns aspectos da endometriose e inclusive vem uma novidade por aí. A gente está lançando um grupo de cirurgiões com especialidade em cirurgia minimamente invasiva e pessoas que amam e trabalham quase exclusivamente com endometriose. A gente vai lançar um aplicativo chamado Endolife. É um assistente virtual digital de saúde e ele vai vir para ajudar você, mulher portadora de endometriose, a entender melhor sua doença, a saber como tratar de uma maneira melhor e com certeza viver com mais qualidade de vida. Fica ligado que vem novidade por aí.